Sessão Legislativa da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, da 17ª Legislatura. Ainda não havendo quórum para início dos trabalhos, vamos aguardar aí mais 15 minutos para que os demais vereadores possam se fazer presentes. Com a presença dos vereadores Max da Mata e Anderson Marinho, há quórum para início dos trabalhos da primeira reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da 17ª Legislatura. Transfiro a presidência dos trabalhos ao vereador Anderson Marinho. Assumindo a presidência, convido o vereador Max da Mata para a leitura da ata anterior. Ata da 9ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2015, às 14 horas no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória. A 9ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da 17ª Legislatura, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Anderson Marinho. Presente o presidente Anderson Marinho e o vice-presidente vereador Max da Mata. Dando por lida e aprovada a ata e justificando a ausência do vereador Marcelão, o presidente Anderson Marinho deu início à ordem do dia. Leitura dos processos que tiveram seus pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo número 3.466 de 2015, projeto de lei 85 de 2015, relator vereador Max da Mata, parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão pelas conclusões do relator. Processo número 5.960 de 2015, referente ao projeto de lei 151 de 2015, relator vereador Marcelão, parecer pela aprovação da matéria. Processo 8.320 de 2015, referente ao projeto de lei 239 de 2015, relator vereador Marcelão, parecer pela aprovação da matéria. Parecer das comissões pelas conclusões do relator. Nada mais havendo a tratar, o senhor vereador Anderson Marinho declarou encerrada a reunião e convocou os senhores vereadores para a próxima, que se realizará no dia 22 de fevereiro de 2016, às 14 horas, no plenário dessa Casa de Leis, da qual, para constar, o Serviço de Apoio às Comissões elaborou a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente vereador Anderson Marinho e demais vereadores e membros da comissão. Palácio Chile Vivaco, 15 de dezembro de 2015. Ata lida. Alguma alteração, vereador Max da Mata? Não, excelência, por mim, pode considerar a ata aprovada. Então, dou como lida e aprovada. Emenda orgânica, processo 5962, autor vereador Vinícius Simões, acrescenta o parágrafo único do artigo 6 da Lei Orgânica, apensado ao processo 9855 de 2015, requerimento 115 de 2015, autor vereador Vinícius Simões, relator vereador Max da Mata,
Parecer do relator pela aprovação da matéria. Presente projeto, senhor presidente, trata de uma emenda à lei orgânica, ao artigo 6º, que o município estabelecerá por lei sanções de natureza administrativa, econômica e financeira que incorrerem em qualquer tipo de discriminação, independente das sanções criminais ou legais. E meu voto foi pela aprovação da matéria. Vou acompanhar o relator pela aprovação. Matéria aprovada. Confirmamos assim no painel. Projeto de lei, processo 8674 de 2013. Autor vereador Vinícius Simões. Ementa acrescenta e dispõe sobre a criação e alteração de dispositivos da lei 6.080 de 2003, que institui o Código de Posturas e Atividades Urbanas do município de Vitória. Apensado o processo 10.923 de 2014, requerimento plenário 917 de 2014. Autor vereador Vinícius Simões. Relator vereador Marcelão. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Quer falar um pouco sobre esse projeto? Essa matéria, senhor presidente, ela acrescenta o inciso 3º ao artigo 42, que passa a ter a seguinte redação. Inciso 3º. Nos casos de nomes de pessoas que tenham participado e contribuído direta ou indiretamente com o governo antidemocrático do período de 1 de março de 64 a 15 de janeiro de 85, desde que o fato esteja comprovado historicamente. Acrescenta ainda o inciso 5º ao artigo 43, que passa a vigorar com a seguinte redação: fica proibido o uso de nome das pessoas de que trata o inciso 3º do artigo 42 desta lei. E acrescenta ao artigo 48, inciso 4º, o parágrafo 2º, passando o seu parágrafo único a ser o parágrafo 1º, os quais terão as seguintes redações. Inciso 4º. Em substituição a nomes de pessoas que tenham participado e contribuído direto ou indiretamente com o governo antidemocrático do período de 1 de março de 64 a 15 de janeiro de 85, desde que o fato esteja comprovado historicamente. Parágrafo 1º. A exigência constante do inciso 3º não se aplica às demais hipóteses de mudança de nomes de bens públicos. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 4º, o Poder Executivo terá o prazo de até 2 anos a contar da publicação desta lei para promover, mediante prévia manifestação dos moradores do logradouro público, a nova denominação dos bens públicos. Aqui na justificativa, vereador, eu acho que vale a pena a gente se ater um pouco mais a essa matéria, porque ela trata de uma alteração do Código de Posturas Urbanas da cidade de Vitória, que é a Lei 6.080 de 2003, que estabelece os critérios para apresentação de projetos de lei que indicam nomes de vias ou que fazem alterações nos nomes de vias na cidade, né? Eu vou rapidamente ler aqui a justificativa, só para tratar de uma questão pontual. No Estado Democrático de Direito, é disso que há que se observar as liberdades civis, ou seja, o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias das autoridades políticas estão sujeitos ao respeito das regras de direito, o que não ocorre com regimes antidemocráticos, tais como o da ditadura militar. Disse isso porque, à época, houve cassação de direitos políticos de opositores, repressão aos movimentos sociais e manifestações de oposição, censura aos meios de comunicação e aos artistas, músicos, atores e artistas plásticos. Aproximação dos Estados Unidos, controle dos sindicatos, implantação do bipartidarismo, arena, governo, MDB, oposição controlada, enfrentamento militar dos movimentos de guerrilha contrários ao regime militar e o uso de métodos violentos, inclusive tortura contra os opositores ao regime. As formas de governo antidemocráticas, como as que se exemplifica, acarretaram prejuízos de enorme monta à sociedade. Foram quase 21 anos de repressão, tortura, etc. A ditadura perdurou de 31 de março de 64 a 15 de janeiro de 85, a eleição de Tancredo Neves. A legalidade democrática só foi estabelecida a partir de 88 com a Assembleia Nacional Constituinte e as eleições diretas para o Poder Legislativo e o Poder Executivo em nível municipal, estadual e federal. Consiga-se que a Comissão de Anistia, desde 2001, recebeu 70 mil requerimentos de compensação por perseguições sofridas durante o governo militar. Estima-se que no mínimo 50 mil pessoas foram presas, no mínimo 20 mil torturadas,
e outros milhares foram exilados e caçados. Expulsões das universidades e do serviço público eram outros instrumentos de repressão política. E, segundo a Comissão de Mortos e Desaparecidos e a Comissão de Anistia, 457 pessoas foram assassinadas ou desaparecidas pela repressão política governamental, e mais 370 serão incluídos na listagem oficial, a partir de um estudo que identificou mais de 1.196 vítimas de repressão política no campo, até então excluídas da lista. As 457 vítimas identificadas pela Comissão de Mortos e Desaparecidos e pela Comissão de Anistia e as outras 858 vítimas identificadas pelo retrato da repressão política no campo não incluem os genocídios indígenas, embora o governo tenha usado. Ora, não bastasse tudo isso, foi dito, deve-se considerar que na lei que se pretende emendar há a previsão de que na escolha dos nomes de bens públicos municipais deverão ser observados, dentre outros critérios, que os nomes escolhidos devam ser heróicos e edificantes. Dito isto, é inequívoco que a participação em governos antidemocráticos por si só acarretem uma contribuição à violação dos direitos e garantias fundamentais, pelo que a manutenção dos nomes dessas pessoas infringirá ao que prevê a citada lei. Ademais, não se mostra razoável que esses nomes continuem sendo divulgados nos logradouros bens públicos como forma de homenagear pessoas que, ao menor ou maior proporção, contribuíram com todo esse mal causado aos brasileiros. As futuras gerações não devem entender que participações, independentemente de suas proporções, não podem ser compreendidas como atos heróicos, edificantes à sociedade e muito ao contrário. Veja-se que a iniciativa de modo algum pretende imputar qualquer tipo de condenação às pessoas que participaram de regimes que violaram frontalmente os direitos e garantias fundamentais, mas sim impedir que qualquer reconhecimento daqueles que participaram desse tipo de regime. E mais, tem-se como escopo que a comunidade próxima ao logradouro ou bem público participe ativamente dessa alteração, sendo consultada quanto ao nome a ser indicado, quando da substituição do antigo nome apenas na hipótese da mesma não se manifestar à Câmara. Assim, diante de todo o exposto, requer que os nobres pares deem pela aprovação da iniciativa em questão. Eu fiz questão de ler, senhor presidente, porque me chama a atenção alguns pontos aqui nessa proposta. O primeiro é que na justificativa não é apresentado à Câmara nenhum estudo sobre quem seriam essas pessoas e que tipos de nomes ou que espaços públicos elas denominam nomes de ruas hoje na cidade. Veja, Vossa Excelência, eu concordo com a ideia central da proposta do vereador Vinícius Simões, mas eu acho que, mais do que isso, deveria ficar a critério da própria comunidade a manifestação com relação à intenção da troca do nome da via, como já acontece hoje na nossa legislação vigente. O que acontece é que, o que me parece a proposta é apresentar uma obrigação àquela população de alteração do nome da via, que muitas vezes já está acostumada há dezenas de anos, que já compõe todo o escopo dos seus documentos. Quando é pessoa física é mais simples, porque tem que ligar para todos os lugares e pedir para alterar o nome da via, para todos os seus fornecedores, né? Empresa de energia elétrica e por aí vai, cartão de crédito, o que já seria um certo, já traria ao cidadão um certo desconforto pela obrigação da troca do nome da via. Se for empresa, se tiver naquela via empresas, pessoas jurídicas, o custo é ainda maior, porque tem que fazer alteração de contrato social e outras questões ademais. Então, eu me incomodo com a proposta só nessa determinação, nessa obrigação de alteração, sem que nós sequer conheçamos o que isso representa para a cidade de Vitória. Quantas pessoas serão atingidas ou afetadas por essa proposta de lei? Quantas pessoas serão impactadas e terão que procurar instituições e órgãos para fazer as alterações dos seus documentos, das suas informações, dos seus comprovantes de residência e por aí vai. Então, eu acho que
Nesse caso específico, apesar da proposta central ser bastante pertinente, talvez ela devesse valer para daqui em diante, para que os novos logradouros públicos, que os novos espaços públicos não tenham indicação de nomes que participaram desse período e que, mais do que tenham participado, né, tenham incutido em algum tipo de crime comprovadamente elencado aqui pela proposta. Eu vou pedir, vista a matéria, para poder fazer uma emenda, para tentar permitir que o processo possa caminhar e nós possamos apreciá-los na casa, porque da maneira como ele está hoje, sem conhecer os impactos disso para a cidade, eu votaria contra a matéria. Então, peço vista da mesma. Vista concedida. Processo número 3465/2015. Autor, vereador Devani Ferreira, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 8.169 de 10 de outubro de 2011 e das outras providências. Relator, vereador Marcelão. Parecer do relator pela aprovação da matéria. A proposta do vereador Devani, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 8.169 de 2011, trata da seguinte questão: os estabelecimentos públicos e privados localizados no âmbito do município de Vitória ficam obrigados a conceder aos veículos automotores utilizados por pessoas portadoras de necessidades especiais período mínimo de gratuidade do pagamento da tarifa equivalente ao dobro daquele concedido pelo estabelecimento aos demais veículos. Eu vou ler de novo, Excelência, porque eu sinceramente não consegui entender muito bem. Os estabelecimentos públicos ou privados localizados no âmbito do município de Vitória ficam obrigados a conceder aos veículos automotores utilizados por pessoas portadoras de necessidades especiais período mínimo de gratuidade do pagamento de tarifa equivalente ao dobro daquele concedido pelo estabelecimento aos demais veículos. Olha, então quer dizer o seguinte, no caso desse shopping aqui próximo da gente, ele concede um período de gratuidade de 15 minutos, ele está propondo que esse período dobre, né, seja de 30 minutos para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu estou apto a votar a matéria e voto pela sua aprovação. Vou acompanhar também, relator. Matéria aprovada. Processo 7797, projeto de lei 2012-2015, vereador Luizinho Coutinho, dispõe sobre a entrega dos móveis e objetos doados pelo serviço Papa Móvel. Relator, vereador Marcelão. Parecer do relator pela aprovação da matéria. A proposta do vereador estabelece que a entrega dos móveis e objetos recolhidos como doação pelo serviço Papa Móvel sejam entregues na residência das famílias contempladas pelo mesmo serviço. Na verdade, sim, ele já pega na residência das pessoas. Quando alguém liga para o serviço Papa Móvel, ele vai na residência pegar o móvel. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que quando esse mesmo móvel for doado para um terceiro, que ele seja entregue na residência daquela família que está sendo contemplada por aquela doação. Então, eu estou também absolutamente de acordo, imaginando que está sendo doado para pessoas que, de fato, não tenham condições sequer de retirar esse imóvel do espaço público, né?
Então, se é um móvel já para doação, a gente nos leva a crer que é uma pessoa que realmente não tem condições, por isso estou de acordo com a matéria. Acompanhar o relator. Matéria aprovada. Processo número 7971/2015, projeto de lei 2017-2015, autor vereador Luiz Emanuel, dispõe sobre a proteção e defesa do usuário do serviço público do município de Vitória e das outras providências. Relator vereador Max da Mata, parecer do relator pela aprovação da matéria. Vossa Excelência, gostaria de falar sobre a matéria ou está pronto para votar? Eu já estou pronto para votar porque foi o relator. Eu vou acompanhar, nobre relator. Matéria aprovada. Projeto de lei do vereador Davi Ismael, número 8528/2015, projeto de lei 247/2015, que assegura os usuários de transporte coletivo municipal com deficiência e mobilidade reduzida o direito de desembarque entre as paradas obrigatórias, pontos de ônibus e de outras providências. Relator, vereador Max da Mata. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Mantenho meu voto. Acompanho o nome do relator. Matéria aprovada. Processo 10.216/2015, projeto de lei 290, autor vereador Luizinho Coutinho, dispõe sobre a gratuidade no transporte coletivo de passageiros e de outras providências. Relator vereador Max da Mata, parecer do relator pela aprovação da matéria. Falar algo sobre o projeto, vereador? É só passar aqui para Vossa Excelência o que fala aqui a matéria. Fica assegurada a gratuidade no âmbito do município de Vitória em todos os transportes coletivos operados por empresa pública, sociedade de economia mista ou particulares através de concessão, permissão ou autorização. Aos idosos a partir de 60 anos de idade. Parágrafo 1º. Para ter acesso à gratuidade, o passageiro deverá apresentar documento pessoal com foto que faça prova de sua idade. Parágrafo 2º. Compreende-se no âmbito dessa lei os transportes especiais ou alternativos, tais como micro-ônibus, ônibus com ar-condicionado, com desvãos ou similares. Artigo 2º. Todos os cumprimentos da presente lei serão aplicadas as seguintes penalidades: 1. Advertência. 2. Multa. 3. Cassação ou revogação de concessão, permissão ou autorização. Artigo 3º. As despesas com execução do presente lei incorrerão por verbas próprias do orçamento vigente. O Código do Idoso já prevê essa gratuidade, na verdade. Enfim. Mas, de toda maneira, eu relatei pela aprovação da mesma e assim como voto. Manter o relator, o voto do relator. Matéria aprovada. Chegamos ao final de mais uma reunião da comissão. Importante para a cidade de Vitória. O vereador quer dar suas considerações finais? Excelência, só dizer que eu não tenho dúvida que a Câmara está muito bem representada, com Vossa Excelência ocupando essa posição de presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. E é um orgulho para mim poder fazer parte dessa comissão com Vossa Excelência. Faço minhas palavras de Vossa Excelência e deixe já falar aqui em público, nesses 3 anos e alguns meses que tem ficado aqui, mesmo que Vossa Excelência foi secretário, mas o pouco que estivemos juntos aqui, aprendi muito com Vossa Excelência pela forma de tocar os projetos da cidade, a forma que conduz, pela seriedade, pela ética, pelo respeito com cada munícipe que tem aqui em Vitória, e dizer que eu tenho orgulho de ser um par junto com Vossa Excelência, ter aprendido muito e com certeza eu vou ver Vossa Excelência em voos muito mais altos que esse aqui. Declaro assim encerrada a nossa sessão, nada havendo a tratar. Reunião convocando-nos para o próximo, que ocorrerá no dia 19 de abril de 2016, às 14 horas, no plenário dessa Casa de Leis. Uma boa tarde. Muito obrigado.